Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Sempre para mim é um prazer enorme. Prazer enorme estar podendo cooperar com os irmãos. Pode assentar-se, fique à vontade. Confesso que meu coração, no momento que o pastor Marcos me convidou, encheu-se de alegria. E essa alegria permanece até o presente momento. Creio que Deus tem algo a dizer à sua igreja e peço que a misericórdia dele nos alcance, que eu possa explanar, que o Espírito Santo venha ao coração de cada um de vocês, para que haja o entendimento da palavra. Amém? Meus irmãos, vou começar lendo em Lucas 5, 37 e 38. Lucas 5, 37 e 38. Que diz assim: E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres o estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Amém? Meus queridos, para que haja um melhor entendimento dos irmãos, vou fazer algumas explicações. Pedir para o Bruno colocar uma imagem no telão do odre. Quem não sabe, essa é uma bolsa, um recipiente, um odre, muito utilizado antigamente para o transporte de líquidos. Era feito de couro animal. E era um método de conservação para você levar água, para você levar vinho e azeite e alguns outros tipos de líquidos. Porém, nós temos que ter atenção o porquê Jesus falou isso, sobre não se pôr vinho novo em odres velhos. Mais um pouquinho atrás, no 5:33, os discípulos do apóstolo João. Os discípulos do apóstolo João, não, gente, me perdoem. Os discípulos de João vieram questionar Jesus sobre o porquê eles não jejuavam. Então diz assim, 33. Disse-lhe então eles: Por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os fariseus? Mas os teus comem e bebem. Eles dizem: Podeis vós jejuar os convidados às bodas, enquanto o esposo está com ele? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. E disse-lhe também uma parábola: Ninguém tira um pedaço de uma veste nova para coser uma veste velha, pois que romperá a nova, e semelhantemente e o remendo não condiz com a veste velha. Então nós vemos que Jesus fala sobre as vestes e sobre o odre, o vinho novo. Esse odre, ele representa o coração de quem está ouvindo. O odre não é o recipiente que Jesus está querendo dizer, é o coração. E o que esse odre representa? O coração. O odre velho são os rituais que as pessoas daquela época tinham como atitude, como tradição, e elas não estavam abertas a mudanças, tinham dificuldades para aceitar algo novo. A novidade não era para elas, elas não queriam aceitar, porque tinham o coração fechado. Esse odre novo, que é o nosso coração, quem tem essa condição, é um coração que aceita o novo de Deus, são as mudanças. O vinho representa o Evangelho de Cristo. Então esse vinho novo, trazido para aqueles judeus daquela época, ele era uma afronta às tradições
e a condição de que aquele povo era ensinado. Então, o Evangelho de Cristo veio causar essa transformação. Só que eles, como o coração estava enrijecido, engessado num sistema religioso, eles não aceitavam Cristo. Então, por isso Jesus falou que não adiantava haver um jejum de todos, porque Ele, que trazia a novidade, o Evangelho, estava presente com seus discípulos. E por esse motivo os discípulos não jejuavam. Mas chegaria um dia que haveria necessidade de jejuar. Então, você não pode se atentar a uma religiosidade, a doutrinas criadas por homens para agradar a Deus. Nós devemos buscar a presença de Cristo, buscar nos adaptarmos ao Evangelho de Cristo para que possamos agradar a Deus. Então nós temos que ver alguns exemplos de um odre velho ou coração de uma pessoa que não está aberta ao Evangelho de Cristo. Eu usei aqui Lucas 15, 28 ao 32, um pouquinho mais adiante, meus irmãos. Lucas 15, do 28 ao 32. É uma parábola que fala do filho pródigo. O que é um odre velho? É um coração enrijecido, não adaptável, não receptivo a mudanças. Então, quando o irmão vem falar uma palavra de Deus, seja por uma oportunidade, um testemunho, o odre velho já pensa, nossa, mais uma vez, filho pródigo, mais uma vez vai falar sobre isso, eu sei tudo sobre o filho pródigo. Ele trava o entendimento para que haja uma nova revelação. Uma nova palavra pode ser trazida ao coração dele, mas por ele ter esse entendimento travado, ele não recebe. E perde a chance de ser renovado mais uma vez. Então nós vemos aqui, capítulo 28 de Lucas 15, diz assim: o filho mais velho reclamando, mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. No 28, essa indignação se trata pelas coisas que não são do jeito que eu quero, às vezes, e que você quer. Quando acontece algo, como nós julgamos que não é o correto, nós travamos nosso coração com essa indignação. E não aceitamos o tratar do pai com aquele filho que estava perdido. Porque nós julgamos que nossa opinião é maior e mais importante. 29 diz assim: mas respondendo ele, disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Mais uma vez, a pessoa está presa ao ritual, a uma cerimônia de querer agradar ao pai pela força do seu próprio braço. Ele busca reconhecimento do pai pelo que ele faz, e não pelo que ele é e representa ao pai. Então nós temos que ter esse cuidado, porque nós somos importantes para Deus, mas nós temos que ter esse discernimento, que Deus, Ele é o pai, nós somos os filhos. Então nós devemos ter um coração aberto a receber orientações, receber do nosso pai a dinâmica para que nós possamos nos desenvolver e desenvolver quem está próximo de nós. No 30, diz assim: isso o filho novamente reclamando, vindo porém, este teu filho, que já julgou que não é seu irmão, é o filho do pai. Vindo porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. Ele não aceita que o pai recebeu o filho, trouxe-o para dentro de casa e ainda deu algo para não agradar ao filho, mas para alegrar-se juntos, o pai com o filho, com todos que estão ali na casa, porque esse bezerro cevado era algo realmente importante, não era algo que não tinha importância, era um momento de celebração. Por quê? Porque esse filho, ele estava fora dos caminhos, fora da presença do pai. E a pessoa, quando tem o coração fechado, um odre velho,
ela não entende que o irmão, quando peca, quando erra, ao se arrepender, o pai também dá a graça, a misericórdia e traz ele para dentro de casa. Então, muitos de nós temos esse auto-julgamento. Fechamos nosso coração para a graça do pai, para a misericórdia do pai para com o nosso irmão. Então, nós podemos ver um pouquinho mais adiante. 31. Ele disse: filho, tu sempre está comigo e todas as minhas coisas são tuas. O pai, mais uma vez, tenta mostrar para esse filho que está com o coração enrijecido, o coração endurecido, que o ama tanto quanto aquele filho que foi resgatado, restituído do mundo, que está na presença dele. O filho que está dentro da casa, às vezes ele se cega tanto, o coração é tão bloqueado, que ele não enxerga que tudo que é do pai também é dele. Que ele tem tanto direito de receber uma festa, de alegrar-se com os outros da casa, quanto o filho que retornou, que estava perdido. Mas ele fica engessado no julgamento dele, de achar que o pai está errado, que achar que ele merece mais do que o filho que errou. Então muitos de nós temos esse problema, de achar que somos merecedores do olhar, da atenção, da graça do pai sobre nossas vidas, e deixamos de prestar atenção no que é feito na vida do nosso irmão. Mas o que esse irmão tem feito para merecer a atenção do pai? O que esse irmão tem feito para que o pai haja com tanto amor, mostrando para todos em volta que aquele filho que estava perdido é amado? O irmão tem um coração que se arrependeu do seu erro. O irmão tem um coração que se arrependeu de ter desperdiçado tudo e reconheceu que na casa do pai há alimento, que na casa do pai a presença do pai é mais importante, porque ele sabe que o pai trata bem os seus servos, quanto mais os seus filhos. Então nós temos que buscar essa presença do pai sobre nossas vidas. 32 diz assim: mas era justo alegrar-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Mais uma vez, o pai mostra a alegria do retorno do filho. Mostra que é importante nós sermos auxiliadores a pessoas que estão perdidas no mundo, trazendo uma palavra, trazendo uma orientação, até mesmo uma demonstração, uma chamada. Que nós somos entendedores da palavra. Quando nós não tratamos com pessoas que têm esse conhecimento, nós temos que medir um pouco mais as palavras. Mas quando há alguém que conhece também a palavra, que a gente sabe que tem muitas pessoas desviadas, a gente tem que pegar um pouco mais pesado. A gente tem que chamar a atenção com um pouco mais de severidade. Porque é nossa obrigação orientar o nosso irmão. Porque é muito fácil a gente falar: não, beleza, continua na sua vida aí. Mas é a alma dele. Nós podemos ter o peso da alma dele sobre nossas costas. Mas nós temos essa oportunidade de, talvez, exortando, levando palavras de orientação, o Espírito Santo volte a queimar no coração dessa pessoa que está perdida. Então, esse é o comportamento de uma pessoa que tem um coração enrijecido, um odre velho, que não aceita a mudança do Evangelho, não aceita o Evangelho de Cristo sobre a vida dele. Ele está enrijecido, ele não aceita. Então nós podemos ver que cabe a nós cuidarmos do nosso coração, ou o nosso odre, segundo a parábola que Jesus contou. Agora eu vou falar sobre o comportamento de quem tem um odre novo, um coração aceito, renovável. Lucas 11.
Finalmente, me achei, me perdoem, gente. O comportamento de que tem um odre novo, um coração renovado. Nós vamos ver os exemplos de 3 personagens muito importantes, que está em Lucas 10, que fala da parábola do bom samaritano. Eu vou ler a partir do versículo 30. Que diz assim: E respondendo, Jesus disse: Descia um homem a Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e o espancaram. Se retiraram, deixando-o meio morto. Esse homem descia de Jerusalém para Jericó. Eu fiz uma breve pesquisa. A distância de Jerusalém para Jericó são 42,9 quilômetros. Então, uma distância bem considerável. Então, se nós que vamos fazer uma caminhada no bairro, uma caminhada em algum lugar, num parque, nós temos o entendimento que é necessário se levar uma reserva de água, uma garrafa. Imagina essas pessoas que transitavam por esse trajeto 42 quilômetros, várias vezes, semanalmente ou mensalmente. Eles levavam com certeza os seus odres, cheio de água, cheio de vinho ou de azeite. Então nós temos essa percepção que essas pessoas que vão ser mencionadas aqui estavam com seus odres. Diz assim no 31: E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. O que esses 3 personagens tinham em comum? O odre. Estavam todos com a provisão ao alcance da mão, mas pelo enrijecimento do coração, o odre que Deus nos deu internamente, tanto o sacerdote quanto o levita passaram e não ajudaram aquela pessoa que estava à beira do caminho necessitada. Quem ajudou? O samaritano. Ele viu a situação, entendeu a necessidade e não fez como os outros. Ele não deixou de ajudar. Ele sabia que corria um certo risco, que poderiam estar esperando novas pessoas para assaltar. Mas ele viu a necessidade daquele homem, que estava quase como morto. E os odres que ele carregavam, ele utilizou, usado por Deus, não só para suprir a sua necessidade, mas também para ajudar quem precisava. E esse odre que ele usou, o primeiro, o azeite. O odre do azeite, ele é muito usado para quê? Para que haja uma limpeza de ferimentos. É um alimento, mas também é usado como elemento de cura. O odre de vinho. O vinho, como eu já disse, no Novo Testamento, aqui na parábola que Jesus contou, ele representa o Evangelho, o novo Evangelho de Cristo. Mas o vinho também representa a alegria, a gratidão sobre a fartura que Deus nos proporciona. Então está nas mãos desse homem ajudar essa pessoa que estava precisando daquele momento de um socorro urgentemente. O samaritano teve compaixão. Ele entendeu a necessidade e agiu. Ele aplicou o azeite e deu o vinho. Porque ele estava numa situação que ele poderia dar as costas, mas fez o quê? Fez o que Deus espera que nós façamos. Ele tem um coração que busca realmente a presença de Deus. Ele não vive de rituais, ele não vive de doutrinas criadas por homens para mostrar externamente que ele é uma pessoa de Deus. Porque isso é muito fácil de fazer. Mas no momento que nós precisamos realmente mostrar se há Deus em nossas vidas, se há o Espírito Santo conduzindo e direcionando o nosso coração, esse é o momento que Deus disponibilizou para ele,
para que ele usasse de compaixão e misericórdia. O 35 diz assim: e partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Essa é uma situação que nós podemos ver que haverá um reembolso. Tudo quanto for gasto, além do que eu já te dei, do que eu já paguei, eu vou te reembolsar. Então eu enxergo isso como uma misericórdia de Deus para a vida daquele que usa da misericórdia com o irmão necessitado, com o irmão que precisa de um socorro, que precisa de uma palavra, que precisa de uma orientação. Porque muitas vezes nós podemos estar como mortos na beira do caminho. Nós estávamos bem, saímos da nossa casa, saímos com nossa vida, com nossas provisões, e de repente chega o ladrão. E de repente chega alguma situação que nos tira essa condição, esse ânimo de vida, esse fôlego, essa esperança que nós tínhamos. Pode ser uma situação, pode ser uma dificuldade, um desemprego, pode ser uma enfermidade. Mas Deus prepara pessoas para interceder por nós, para nos ajudar. E vai trazer esse azeite e esse vinho novamente sobre nossas vidas. E vai nos conduzir, deixar em condições de sermos tratados num local adequado. Porque porque o samaritano não deixou o homem simplesmente no local que ele pudesse ser cuidado. Ele pagou a despesa e ainda deixou condições, promessa, a palavra dele, e quando ele voltasse, ele ia pagar. Então, quem ficou responsável por aquela pessoa, com certeza, viu que seria restituído, caso ele fizesse algo a mais do que o que foi pago, não tinha condições de suprir. Só que ele viu que quem ajudou não é uma pessoa falsa, não é uma pessoa que não vai cumprir. Porque se ele se expôs desse jeito, para levantar essa pessoa, trazer até a hospedagem, cuidar e dar condições de ser mantido mais dias, quanto mais quando ele voltar. Assim é Jesus Cristo sobre nossas vidas. Ele nos dá capacitação, ele nos ajuda a seguirmos adiante, para um ir cuidando do outro, um ir ajudando o outro. E quando ele retornar, o seu reembolso será imensurável por nós. Quando ele voltar, a sua vinda vai ser tão gloriosa que nós não vamos nos preocupar com o que tínhamos de preocupação aqui na terra mais. Ele será suficiente, a presença dele, o nós estarmos com ele, será suficiente e suprirá todas as nossas necessidades. E o odre, como eu falei, o odre representa o coração. Nós podemos ter um coração realmente endurecido. Outros, nem tanto, mas há um processo. Há um processo a ser passado que os produtores de odre faziam para que o odre pudesse ser utilizado. Como nós não podemos tirar nosso coração, nós devemos entender a forma figurada. Salmos 119, 83, o salmista diz assim: pois fiquei como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. O porquê que esse odre era colocado depois de ser confeccionado, depois de ser preparado, antes de ser utilizado, ele era colocado sobre a fumaça, para que essa fumaça ajudasse a curtir o coração. Então era um processo de alguns dias. E o que a fumaça faz? Além de ajudar na curtição do couro, ela protege aquele couro de moscas. O que são as moscas? São insetos que colocam ovos. Todo mundo aqui conhece. Estraga tudo onde elas pousam. Então essa fumaça impedia que essas moscas
pousasse naquele odre. Agora imagine o meu e o seu coração com moscas do pecado querendo pousar, com moscas da intolerância querendo pousar no nosso coração, com moscas da autossuficiência, da autoindependência, com moscas da injúria, da mentira, do adultério, querendo pousar no nosso coração. Então nós devemos buscar essa fumaça que também representa a glória e a presença de Deus no altar, no Santo dos Santos. Essa fumaça nos revestindo, nós estando sobre a fumaça, ela fica em torno de nós. Então, nada de moscas poderá nos tocar. E outro processo que eles faziam, antes de colocar o odre para ser utilizado, batiam no couro. Davam realmente pauladas no couro. Então haverá momentos que não vai ser da forma que eu gostaria. Haverá momentos que não vai ser da forma que vocês queriam. Mas o processo é para amadurecimento, para que você consiga suportar a pressão que você vai receber. Porque se você não suportar, o novo de Jesus Cristo, o Evangelho, vai chegar até você, vai chegar até mim. Mas se eu não tiver um coração flexível, forte, por você também, infelizmente esse Evangelho vai chegar até nós e nosso coração será como o odre. Ele não vai aguentar a pressão e vai explodir. E tanto o odre quanto o vinho se perderão. E tanto a palavra de Deus e o nosso coração se perderá. Então, será um coração que não vai receber mais a palavra de Deus. E muitas vezes, o nosso coração nos leva a tirar conclusões precipitadas. Ele está tão cheio de coisas que nós achamos, que nós concluímos, que nós definimos na nossa mente, que ele impede o nosso entendimento, impede que nós possamos prosseguir, aprender mais, aceitar quando o pastor ou quando alguém manda uma palavra de exortação. Nosso coração se torna tão rígido às vezes, que você acha, igual o Oswaldo citou, que ele poderia falar algo mais. Mas assim, quem tem um coração necessitado, que precisa ouvir a palavra de Deus, eu falo para o Oswaldo, fique em paz que sua palavra foi tremenda. A sua palavra surtiu efeito no coração da minha filha. E eu te agradeço, em nome de Jesus, porque ela me testemunhou, que foi resposta de muita oração. A sua palavra que Deus usou você, a sua boca foi bênção. Então continua, não para, não desista, porque na medida certa, Deus vai te dar condições de caminhar mais e mais. Amém? E eu convido os irmãos a se posicionarem, a corrigirem, e me corrigir também. Se meu coração não tiver em condições de buscar a presença de Deus, que eu vá para a fumaça, para que seja retirado tudo o que não provém de Deus. Que eu receba pancadas para me amaciar o couro. Que eu preciso saber, porque vai doer um momento, mas depois eu vou ser preparado para me tornar mais forte e prosseguir. Porque todo grande homem, toda grande mulher que é citado aqui na Bíblia, nós sabemos que nós temos conhecimento da palavra. A vida deles não foi fácil. Então por que a nossa seria? Nós não somos melhores que ele. Porque se nós entendermos, quisermos que Deus nos enxergue como melhores a ele, nós estamos nos tornando como o filho mais velho da história do filho pródigo, achando que nós somos os preferidos, que por nós virmos à igreja, que por nós orarmos, Deus vai nos isentar de toda qualquer situação, que Deus vai nos poupar. Mas se ele não poupou Cristo, seu único filho, nosso Senhor e Salvador, porque ele sabia que Cristo tinha um propósito a ser cumprido, e Cristo, como Deus Filho, cumpriu plenamente esse propósito, para que haja em nós a vida eterna, através do sacrifício da cruz. Porque nós podemos reconhecer que Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Mas para nós reconhecermos isso, nós temos que ter um coração segundo o coração de Deus. Nós temos que moldar nosso coração, mudar nosso caráter,
ter a mente aberta a novos entendimentos, a novas lições e novos aprendizados. Então nós buscamos essa presença diariamente. E que nunca nós possamos dizer que Deus nos ama. Porque Deus nos ama. Porque Ele deu o seu único Filho a favor de todos nós, para nos libertar, não somente do pecado, mas do poder que o pecado tem sobre nós. Porque se nós enxergarmos a Cristo, o pecado não tem poder sobre nossas vidas. Então nós podemos sim caminhar com o coração renovado, com o coração aberto a receber as coisas novas de Deus. E que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.